amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, queremos neste momento cumprimentar também aqueles que nos assistem desde as suas casas. Estamos transmitindo esta Santa Missa. Vamos aproveitar este momento para fazer a nossa reflexão. Ouvimos aqui duas parábolas que são pequenas, que Nosso Senhor contou, pequenas parábolas, mas cheio de significado para todos nós, cheio de também ensinamentos para todos nós. Vamos então fazer a nossa reflexão neste dia, seguindo aqui estas parábolas. E a que mais fica gravada na nossa mente aqui de todas essas leituras da missa de hoje é a parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando ela cresce, ela torna-se um pequeno arbusto, né? E de sorte que os pássaros vêm ali fazer o seu ninho. Então, Nosso Senhor dá esta parábola. E, meus amados irmãos, o que é o reino dos céus? O reino dos céus aqui, falado nesta parábola, em primeiro lugar, é a igreja de Nosso Senhor. E quando nós falamos da igreja de Nosso Senhor, nada mais pequeno do que a igreja de Nosso Senhor no início da sua existência, ali no começo. É Jesus que nasce lá, pobrezinho, em Belém, no meio ali de gente pobre, que vive em Nazaré, escondido durante 30 anos. É Jesus que durante somente 3 anos prega o seu evangelho para também as pessoas pobres, as pessoas simples, da maneira mais simples possível. É Jesus que depois da sua ascensão ao céu, deixa a igreja aqui na terra, e a sua igreja aqui na terra é um pequeno número de 12 homens ali, com muita simplicidade, muitos deles analfabetos. Enfim, a igreja é pequena, mas tem como cabeça, como chefe dessa igreja, Jesus. Jesus que é Deus, Jesus que dá toda a força, Jesus que dá toda a vida. No início, era apenas 12 apóstolos, 12 homens, reunidos em torno de Nossa Senhora, mas com uma força vital tão grande, movido pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, que estava ali já com a possibilidade de se espalhar para todo o mundo, para todos os povos, para todos os tempos, para todas as nações. Assim foi e é, meus amados irmãos, o que nós constatamos na igreja de hoje. Quantas pessoas, inúmeras, milhares, milhões de almas salvas por Nosso Senhor, salvas pela graça de Deus Nosso Senhor. A igreja é uma sociedade de homens que está ali sob o comando, sob a guia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, no nosso batismo, também recebemos, meus amados irmãos, a graça, esta graça santificante que vem de Deus para nos impulsionar, para nos colocar para a frente, para que nós possamos também fazer que o reino de Deus cresça em nossos corações. Então, meus amados irmãos, a igreja
a parte externa da igreja, então, ela cresceu, ela cresce cada vez mais, ela se tornou, então, uma grande árvore em que todos os homens possam ali se refugiar nos seus galhos, e assim também a igreja ou o reino de Deus não é só essa parte externa, mas o reino de Deus também, ele está dentro de nós. O próprio Jesus também falou esta frase, está no Evangelho de São Lucas: o reino de Deus está dentro de vós. Além dessa parte externa, meus amados irmãos, o reino de Deus está dentro de nós. O reino dos céus também é a nossa alma, é a nossa vida, é o nosso corpo. É Deus que infunde na nossa alma a graça santificante. E isso foi lá na primeira graça, isso foi lá no dia do nosso batismo. A graça naquele início é muito pequena, mas que depois vai aumentando, que depois vai crescendo, mas na verdade vai crescendo com a força da própria graça, porque é Deus que está ali e Ele faz isso crescer, mas também com a nossa colaboração. Por isso, muito importante não nos descuidarmos. Por quê? Porque nós precisamos de estar o tempo todo alimentando esta graça para que ela cresça cada vez mais, para que ela se desenvolva. Por isso, as nossas práticas de vida espiritual, da oração de cada dia, de uma oração fervorosa, de uma oração cada vez com mais fé, com mais amor a Deus nosso Senhor, com mais confiança, com mais humildade, enfim, a prática das virtudes, a prática da religião, a assistência piedosa, a Santa Missa aos domingos, quando puder, durante a semana também, a frequência nos sacramentos da confissão, a frequência nos sacramentos da Sagrada Comunhão, ou seja, toda a prática da vida espiritual, é a nossa fé colocada em prática, certamente é isso que vai nos fazer essa árvore que está dentro de nós, que essa semente que está dentro de nós cresça, se expanda cada vez mais. E isso, meus amados irmãos, é a nossa obrigação e é para isso que nós estamos aqui e vamos continuar sempre cumprindo este nosso dever. E hoje nós, refletindo sobre esta parábola de Nosso Senhor, somos então chamados à atenção para esta nossa obrigação. Então, meus amados irmãos, vamos aproveitar esta Santa Missa para mais uma vez renovar todos os nossos compromissos com Deus, para mais uma vez sair hoje desta Santa Missa, voltar para nossas casas, lembrando sempre que é preciso fazer que o reino de Deus cresça cada vez mais. E isso começando cada um com o seu, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo crescer dentro de si o reino de Deus, ou seja, aumentando a santidade. E com isso, com certeza, Deus Nosso Senhor vai ajudando, colaborando. Se Nosso Senhor teve, quando subiu o Calvário, um sirineu que o ajudou a levar a cruz, hoje, quando nós estamos aqui na terra, subindo o nosso Calvário, tendo as nossas dificuldades para poder viver uma vida de santidade, Nosso Senhor com certeza está ao nosso lado, com certeza Jesus está aqui conosco sempre para nos ajudar, para nos impulsionar, para nos fazer crescer cada vez mais na santidade. A graça santificante que dentro de nós não é nada mais do que a participação na vida divina. Que Nossa Senhora das Graças possa vir nos ajudar neste dia e durante a nossa vida, para que um dia possamos estar com ela no céu. Amém.